No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje temos um convidado muito especial. É o biólogo Richard Rasmussen. Ele é apresentador também de TV e visita Rondônia. E num momento extremamente importante, conhecendo o potencial do nosso estado. Bem-vindo, Richard. Muito obrigado. Prazer imenso. Pelo convite. Isso aí. A gente veio para fazer uma série pela TV Bandeirantes. Rondônia, engraçado, que é um estado que eu estou há 12 anos na televisão e por uma razão ou outra eu já passei pelo estado fazendo eventos, palestras, mas nunca tive a oportunidade de gravar, apesar de já conhecer alguns aspectos, né, da pesca que eram importantes, mas eu me surpreendi muito com o estado. Isso é muito bom, né? Porque é um estado novo, um estado cheio de diversidade, as pessoas do Brasil todo, que formam um país dentro do país, dentro do nosso Brasil. É um país, não deixa de ser um novo Brasil dentro do próprio Brasil. Eu senti exatamente isso. As pessoas aqui, elas vêm de diversos lugares, mesmo, inclusive se denominam rondoniense e rondoniano, né? Rondoniano é o cara que vem de fora, né? E rondoniense é o que já nasceu aqui. Mas a verdade é que todos já vieram de fora, porque o pai ou o avô veio de fora. Mas existe um sentimento aqui de unidade e de, eu não sei se de gratidão com relação ao Estado, que a pessoa... As pessoas são muito mais próximas umas das outras. De pertencer. É um estado de pertencer, sabe? Uma coisa de pertencer à Rondônia, sabe? É algo fantástico. Eu cheguei aqui em 77 e vim do Rio de Janeiro. E, logicamente, que formei a minha família aqui, minha esposa de São Paulo. E assim foi... construindo uma família como outras, todas que vieram do Nordeste, do Sul, né? E cada região do nosso estado com costumes diferentes, né? Então isso é algo diferenciado, bastante agradável e fácil de poder conviver com as pessoas. Não, uma delícia, todos muito receptivos. A gente realmente, não é porque eu estou aqui em Rondônia, falando de Rondônia, mas eu senti exatamente isso. Muito abertos e muito felizes, especialmente, em mostrar o que o Estado tem de melhor. Então, felizes em se abrir, né? É uma coisa de pertencer. A gente devia ter isso mais no Brasil, né? Um sentimento mais patriótico, né? A população de Rondônia é diferenciada mesmo, é uma população feliz, bastante agradável e de fácil acesso, né? O que muitas vezes você não consegue isso em outros estados. Aqui não, as pessoas são muito acessíveis. É verdade. Mas quem é o Richard? Bom, o Richard é um cara que as pessoas me conhecem, obviamente, pelo trabalho que eu desenvolvo. Eu passei por todas as emissoras de TV aberta, né? Eu comecei na TV Futura, que é Globo, né? Depois eu fui para a Record, SBT, Record fiquei 5 anos, SBT 5 anos. Hoje estou na TV Bandeirantes, eu estou na TV a cabo também, na National Geographic, e agora com um canal infantil que a gente começou, que é Nickelodeon. Agora, a minha vida com a biologia não começou assim. Eu tive, com 16 anos eu terminei a escola, né, o ensino médio e na opção da universidade, meu pai influenciou muito a minha decisão, porque ele achava que eu que já queria ter feito biologia, com especialização marinha, era o meu sonho. Mas ele dizia que biólogo não ganha dinheiro, então você tem que fazer uma profissão para ganhar dinheiro, né? Aí complicou. Hoje, né, na minha visão, talvez naquele tempo a preocupação fosse outra, né, em sucesso, né? E a gente vê que o sucesso, na verdade, hoje, minha ótica, ele está muito mais ligado ao prazer. Quando você tem prazer em desenvolver uma atividade, o sucesso vai acabar vindo porque você, quando tem prazer, você vai fazer bem feito. E quando você faz bem feito, o sucesso acaba acontecendo, né? Você é natural de onde? Eu sou de São Roque, a terra do vinho, lá no interior de São Paulo. E você estava ouvindo você falar que você ainda fez, além da biologia, começou outras faculdades. Quais foram essas faculdades? Então, aí eu comecei com economia, porque meu pai é economista, então falou, você vai fazer economia. E ele já tinha uma empresa, tem ainda, mas como eu sou filho único, né, e não há continuidade, né, que foi a grande, né, eu fui
a ovelha, fui a única ovelha e justamente foi uma ovelha negra. Ele teve esse desprazer, mas coitado, hoje ele enxerga isso de uma outra maneira. Hoje ele entende isso de uma outra maneira, mas foi muito difícil para ele no começo, porque ele tinha essa história de sucessão, né, na empresa. É uma empresa de auditoria pequena, mas muito conhecida nesse nosso meio, porque ela faz investigação de fraudes em empresas e atua na área fiscal. E trabalhava para grandes grupos nacionais, multinacionais, é uma empresa bem flexível. E o sonho dele era que eu, então, entrasse nessa engrenagem. E eu entrei. Entrei porque não tinha, com 16 anos, não tinha muita condição de discutir o assunto com ele. Fiz economia, fiz lá na USP. E depois fiz um mestrado no Canadá. E por quase 10 anos eu atuei nesse segmento. E realmente, o sucesso financeiro veio. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, foi essa época. Me tornei sócio dele e realmente a parte financeira, mas eu era absolutamente infeliz no meu trabalho. E, paralelamente, com o dinheiro que eu ganhei lá, eu comecei a me estruturar de uma outra maneira. Tinha um criador conservacionista, que foi o maior criador conservacionista do estado de São Paulo, quase um zoológico, tinha mais de 1.200 animais, e foi aí que entraram a coisa dos répteis. A gente trabalhava com os animais que eram diferentes, né? Então tinha o morcego, invertia o fotoperíodo do morcego para mostrar a vida do morcego. Tinha a sala dos répteis, tinha dos invertebrados, mundo dos invertebrados, tinha onça, eram só bichos nacionais, né, brasileiros, né? Tinha onça também, tinha anta, mas as estrelas eram esses pequenos monstros, né, que as pessoas não têm medo, têm receio. E foi daí que a coisa aconteceu. A televisão caiu sem querer. Paralelamente, né, então a minha atividade como economista e auditor, eu desenvolvi esse criadouro. Foi através da sua aventura que veio a televisão? Eu vou lhe dizer, a televisão caiu no meu colo. Eu não tinha ideia, eu não tinha planos para a televisão. O meu plano era estabelecer esse criadouro como uma fonte de renda. Eu trabalhava com escolas e ele começou a ser muito conhecido, porque era uma opção segura, diferente, de as escolas poderem trabalhar os seus assuntos como educação ambiental e paradidáticos, e começaram realmente a frequentar o meu espaço. E eu comecei a crescer, né? Enfim, em faturamento, até um momento que eu achei que podia sair daquela canoa, já estava pondo o pé na outra, e quando eu resolvi desistir da auditoria e da economia, o que foi um choque de início, porque era uma mudança muito brusca. Eu já tinha 2 filhos, tinha um casamento estabelecido, uma vida já estabelecida. Esse passo seu da biologia ao programa de televisão, você começou na televisão pequena? Eu comecei na TV Futura, com um programinha pequeno, muito legal. A TV Futura, eu acho que foi eles são muito profissionais na Globo, né? Foi a primeira e única televisão que colocou diversos grupos etários, de crianças a jovens, a gente assistia eles atrás de um vidro, eles não nos viam, a gente assistia eles, mas eles não podiam nos ver, e eles colocavam esse piloto, que foi o que aconteceu, que na verdade, assim, para chegar no piloto, como ele disse, caiu, a televisão apareceu sem querer. Eu tinha o criador, já não estava mais na auditoria, estava me virando com o criador, apareceu um pessoal querendo fazer um vídeo, acho que era do Faustão, queria um sapo, para poder uma menina beijar e virar o príncipe, acho que era até o cantor Leonardo, que ia se tornar o cantor Leonardo. E não tinha, e aí, enfim, lá era um lugar que tinha opção de ter, a gente trabalhava justamente esses animais, o sapo, a perereca, a rã, a aranha, a cobra. E aí, eles efetivamente foram para lá, e o pessoal que trabalhava com eles reparou, falou, pô, você leva muito jeito com televisão, você é um bom comunicador, e tem muito jeito com os bichos. Eu comecei a tirar o escorpião, comecei a tirar a aranha, comecei a tirar os bichos, e foi aí que surgiu o piloto, por ideia dessa produtora que trabalhava com microcâmeras, e aí esse piloto rodou durante uns 2 anos, até que a TV Futura caiu na TV Futura, falaram, nós queremos. E era muito legal, como disse, eles colocaram, a TV Futura colocou várias crianças, várias faixas etárias, e identificou um target. Elas estavam fazendo a observação da sua personalidade, do seu programa. Exatamente. Então eles avaliaram a reação desses jovens, depois através de questionário, e eles estabeleceram qual era o target desse produto, né? E foi a primeira experiência na televisão, foi com a TV Futura, foi muito bacana. E o impacto Então, a TV Futura bem pequenininha, né? Eu falo o impacto pessoal na hora.
Então, você sabe que até hoje, para mim, a fazer televisão é um trabalho como qualquer outro, né? É claro que a gente tem um aspecto de visibilidade, que é um diferencial, porque você acaba sendo muito conhecido, você entra na casa das pessoas. Engraçado que o nosso programa, ele é um programa que você tem a criança de 4 anos que assiste, como você tem a senhora de 84 anos que assiste. É um programa que encanta as crianças principalmente, e para mim isso é motivo de... E eu fui percebendo isso, a responsabilidade desse tipo de produto, né? Porque eu falo com as crianças são o meu cliente número 1, o meu telespectador número 1, e eu fico muito feliz com isso, porque são as esponjas são o futuro, né? E a gente tenta mostrar um mundo, dizer, olha, larga um pouco aí o teu, né, o vídeo, enfim, que eles jogam, né? Sai um pouco do virtual e venha conhecer o mundo verdadeiro. Esse é o mundo que palpita, esse planeta maravilhoso que está aí fora, né? E a gente sabe que a gente primeiro atinge eles. Mas como a gente atinge eles, eles têm muito prazer, o pai assiste junto, a avó assiste junto. É um programa, porque tem muitos programas infantis que são, né, sei lá, pega aquela porca rosa lá, pig, sei lá como chama. A criança gosta, mas o senhor não consegue assistir um programa dele com seu filho. Não tem como, é chato. Mas o Richard você consegue assistir. Então isso é bacana porque se tornou um programa familiar, né? E isso é motivo de muito orgulho e satisfação. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com Sala de Opinião. E ao nosso lado, o biólogo Richard, apresentador, e visitando Rondônia num momento muito especial, fazendo reportagem para todo o Brasil, mostrando a nossa natureza, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Richard, você é um homem que percorre o mundo, né? Buscando aventuras e mostrando o planeta para todos. E como é que é essa aventura? Quais países que você visitou e as coisas marcantes desses países? Eu visitei, basicamente, encerro inclusive agora os últimos países da África que, vamos dizer, subsaariana que eu queria conhecer. São alguns já países mais diferenciados, Madagascar, Gabão, Etiópia, apesar da Etiópia já estar na parte do leste, né, africano. Mas América praticamente toda. Esse ano eu vou conhecer Alasca, que eu não conheço. Canadá eu já conheço, porque até estudei lá, mas não conheço como eu vou conhecer agora nessas gravações. Então, me falta ainda Ásia e Oceania. Europa eu vou a prazer, né? Porque bichos lá pouco tem a fazer no meu campo, pouca coisa tem a fazer. Mas tem lugares espetaculares. Eu me surpreendo toda vez que eu viajo. Eu tive experiências maravilhosas. Eu estive em Uganda, estive próximo aos gorilas da montanha. São 800, 900 gorilas que ainda restam. E você fica desse jeito que nós estamos aqui do lado de um gorila da montanha. Então, uma coisa foi mágica, uma coisa que eu... Engraçado porque eu estou revivendo coisas. Eu sempre fui telespectador desse tipo de programa de natureza. E hoje eu estou revivendo lugares e situações que eu assistia naquela época e eu estou vendo com meus próprios olhos. E achava que era impossível estar ali, né? Eu nunca imaginei que poderia estar ali. E estou lá agora. Então, assim, E eu tento justamente levar essa impressão para as pessoas, né? Assim, essa mesma mágica que quando eu assistia, naquela época eu assistia, essa mesma mágica transmitir, né? E a televisão mudou muito, né, nesse aspecto de bichos, né, e de natureza. Antes os programas de natureza eram mais calmos, mais tranquilos, né, o leão está na savana, cri, 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 tinha aquela coisa mais suave. Hoje em dia a demanda é outra.
televisão é, em primeiro lugar, entretenimento. A gente tem que saber disso, né? O que a gente tenta é juntar esse entretenimento e entregar as ferramentas do entretenimento. Por isso que o Richard parece meio doidão, e põe a cobra aqui, vai aqui. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que segurar o meu público lá. Porque se não der audiência, tchau, né? Mas a gente entrega muito conteúdo. Eu sou muito satisfeito com o conteúdo que a gente entrega. Se você fechar os olhos e só escutar, vai ter um conteúdo inerente ao programa que é muito bem dirigido, muito bem... A gente, desde que eu comecei, isso foi uma coisa que eu posso me orgulhar também do trabalho que a gente faz. Desde o início, 13 anos que eu estou na televisão, eu sempre tive a preocupação em fazer revisão total dos nossos programas antes de ir para o ar, para não ter erros, desde o começo, porque conteúdo, informação é algo que é muito importante e você não pode distribuir algo errado, né? E desde o começo a gente se preocupou com isso, às vezes até eu do meu próprio bolso pagando para ter, porque às vezes você está ali, você erra, né? O Richard não é um cara que é um bom generalista, mas tem informações, às vezes, que você discute, a cobra vai botar 20 ovos ou 10 ovos, às vezes você não tem toda a informação, até porque muita coisa acontece sem previsão, e essa é a beleza. Normalmente são as mais legais, são aquelas coisas que é o inesperado, né? Um encontro inesperado, e você não tem todas as informações, né? E você fala o que você sabe e às vezes você erra, né? O importante é que esse conteúdo errado não vá para o ar, e nunca foi. Então... Nessa sua aventura pelo mundo, qual foi o momento mais marcante em que, na realidade, você não consegue esquecer? Momentos assim que foram realmente importantes na sua vida? Teriam tantos, né, para descrever. E seria injusto eu selecionar alguns, mas eu vou lhe dizer coisas que são marcantes para mim. Foram aquelas coisas que eu lembro que me marcaram quando eu assisti a primeira vez. Até a gente teve recentemente aqui na universidade, na faculdade, aqui na Finca, mostrando com uma palestra, aliás, que lotou, né? Parabéns. A palestra aí foi uma delícia, né? 1.200 pessoas. Que bom, que maravilha, né? E eu mostrei um tubarão voador, né? O tubarão branco voador. Eu mostrei uma orca ribando. Essas são as coisas que mais, na época, me impressionaram e que eu tive a oportunidade de ver, né? Mas tem alguns momentos que são... Como a gente está sempre correndo, eu tento, em determinado momento... Eu não sei se a senhora já assistiu aquele filme com Sean Penn, que ele é um fotógrafo de uma revista e ele tem... Bom, enfim, tem um momento desse filme, que é um filme muito bom, que ele tá para fotografar um leopardo das neves. E aí, super difícil, é uma situação, um bicho super raro, e aí ele tá pronto para fotografar, o bicho entra no enquadramento, olha para a lente, ele tá pronto para fotografar, ele tira o dedo e não fotografa, e olha para o animal. Isso, na minha profissão, é uma grande verdade. Muitas vezes a gente, pelas lentes, perde muita coisa. E no trabalho, enquanto eu estou ali, eu perco. Então, às vezes, eu gosto de parar, tenho meus 2 minutos para contemplar, para que eu possa depois lembrar. E como funciona a emoção nesses momentos? Você é um cara emotivo. Eu sou. Então, lógico, para a natureza tem que ter muita emoção. E em momentos importantíssimos, muitas vezes você perde esse momento, né? Você não consegue registrar. Né? Não, mas eu hoje tenho prática. Antigamente eu era mais afoito, mais jovem, mais nervoso e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje eu sei tirar o meu tempo para desfrutar aquele segundo, ou daquele encontro, daquele animal, onde eu posso realmente parar e observar, né? A gente... nós passamos nosso dia a dia muito rápido, as pessoas deixam de observar. O biólogo, eu até falei na nossa palestra, né? Ele é essencialmente um observador. E eu gosto de olhar detalhes, né? Então, olhar, realmente, olhar, né? Não adianta só ver, você tem que olhar, né? E aí é quando você marca aquilo, leva as lembranças, é quando você olha, né? E então eu sei, hoje eu já estou mais experiente, eu sei aproveitar o meu segundo, meu mesmo, que não para telinha, nem para meu. Nessa aventura de gravação, da aventura de visitar, tem momentos importantes de aventura. Já correu algum perigo? Corre. Você corre perigo o tempo todo. Porque vejo você com grandes animais, com cobra, essas coisas todas, de repente, né? Então, tem este perigo, né? Que a gente hoje, através do conhecimento, a gente
Se eu colocar agora uma cascavel em cima dessa mesa de vidro aqui, talvez o senhor não se sinta muito confortável. Mas eu sei exatamente como ela vai se comportar. Eu posso sentar aqui observando ela, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu posso deixar ela aqui, se ela estiver pousada aqui, eu sei que ela não vai me atacar. Ou, dependendo de como ela se comporta, eu, como conheço, tenho esse conhecimento, não vou me alterar. Vou observar, né? Então, isso é conhecimento. Então, esse perigo existe, sim, claro, acontece. Já um animal, ele é imprevisível, né? Ele tem comportamento, ele tem um padrão de comportamento, mas que pode sair fora, né? Eu já levei uma mordida no nariz de uma iguana, que eu nunca tinha visto uma iguana saltar no rosto de alguém, saltou no meu rosto, nunca tinha acontecido. Aconteceu uma vez, em uma determinada circunstância. Essa iguana tinha uma personalidade fora do comum, botava todos os caras, foi por isso, aliás, que eu me interessei em gravá-la, porque botava em Curaçao, aqui no Caribe, botava todos os hóspedes para correr do café da manhã, para comer o que eles tinham na mesa, e eu falei, esse bicho é bom, e ele acabou saltando no meu nariz, uma coisa que acontece. Agora, existem outros perigos que eu acho que são maiores do que esse. Você pegar um automóvel, que nem uma caminhonete, que nem a gente circulou 4 meses pela África, em lugares que tinha ebola, lugares onde o saneamento, as pessoas te tocam, te cumprimentam e não tem qualquer tipo de saneamento, lugares que você está carregando $500 milhão de equipamento na caçamba e num lugar onde há guerras e pobreza, isso é algo a se considerar. Então, acho que o perigo maior está mais nisso do que nos próprios animais, na minha opinião. Aqui em Rondônia, você está numa missão especial, fazendo um trabalho mostrando o Estado para o Brasil. Sim. Como você vê Rondônia? Então, Rondônia, como eu falei, foi uma caixinha de surpresas. A gente veio para cá com uma determinada pauta, e saímos completamente fora da pauta, porque ela Rondônia se abriu de uma maneira espetacular para a gente. Nós estamos viajando basicamente o estado todo, né? Eu já viajei aqui, conheci de Paraná, conheci Ariquemes, fui para Ouro Preto Oeste, aqui mesmo Porto Velho, estamos recriando a história, que é uma história, estamos trazendo Costa Marques, vamos para pescar, fizemos Guajará-Mirim, fizemos até uma comunidade chamada Sorriso, onde tem um manejo de pirarucu, que realmente tem que navegar ali pelo Mamoré. Enfim, nós estamos fazendo um trabalho bem bacana e estamos resgatando, e aliás eu gostaria até de tocar nesse assunto, para mim que sempre foi, porque eu já li livros e tenho conhecimento sobre o nosso herói brasileiro, que é Rondon, né? E que o Brasil desconhece no seu geral, né? O Brasil, a não ser o amazônico talvez, mas desconhece a importância que esse homem teve. É nosso herói brasileiro, né? É o Rondon. E a gente está resgatando um pouco da história dele num determinado programa que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, porque eu acho que todos os historiadores, hoje, juntamente com o Exército Brasileiro, têm mostrado um interesse muito grande realmente de resgatar toda a memória do Rondon. Rondon realmente foi o nosso grande herói e hoje já estamos aí lá com o museu, né, tentando mostrar para a nossa juventude, para aquelas pessoas que ainda que passaram, né, vieram de outras regiões, estudaram o primário, o secundário, mas que não conheceram o Rondon. E hoje os historiadores e o próprio Exército Brasileiro têm dado essa oportunidade de mostrar quem foi o Rondon para a nossa história, a história de Rondônia, para a história do Brasil. Mas aqui vamos fazer um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar.
vem pra ficar. Voltamos com Sala de Opinião e entrevistando o biólogo Richard. Ele é biólogo e apresentador de televisão. Richard, você, nessa reportagem, você está levando conhecimento para o Brasil de Rondônia e também mostrando a educação, né, o processo educacional na região. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A gente, um lugar tão distante como a Amazônia, eu acho que a Amazônia, a gente teve um ciclo, né? Porque as pessoas vieram de 40 anos para cá, começaram a entrar na Amazônia. Então, a Amazônia, a ocupação humana, vamos dizer, caucasiana, né? Ela é muito recente, né? Ela tem 30, 40 anos. E eu acho que aqui começou, a educação, ela é a base fundamental de tudo. Construção de tudo, de um cidadão, de políticas, enfim, ela começa com educação. A gente estava falando até na palestra que a gente deu aqui sobre conhecimento, né? Conhecimento é algo que você leva para o resto da sua vida, sempre. E é o teu balizador, é o teu conhecimento, né? E aí a gente começou a explorar aqui adequando ao que meu programa quer entregar, ou gostaria de entregar. A gente começou a conciliar diversas pautas aqui. Recentemente fizemos aqui, inclusive na faculdade, junto com o pessoal da faculdade, que congregou cinco cursos, e a intenção era mostrar que, através do conhecimento, você consegue realizar conservação, inclusive em campos que são muito atacados, né? Como a agropecuária, o agronegócio, né? Porque o agronegócio, ele demanda, obviamente, de espaço, e espaço significa supressão das florestas, mas através do conhecimento, a gente consegue conciliar floresta com atividade agropastoril ou agropecuária, e a gente consegue hoje, através do conhecimento, melhoria do solo. Então, a gente fez um programa bacana, porque a gente passa desde da agronomia, que é o conhecimento do solo, melhorar as pastagens, porque quando você melhora a pastagem, você consegue aumentar o número de indivíduos, né, por hectare, e se você aumenta o número de indivíduos por hectare, você precisa expandir menos, você precisa suprimir menos floresta, né? Até o conhecimento da melhoria genética das próprias raças, né? Aqui normalmente é o Nelore, que é o que encabeça a raça bovina, né? E aí finalmente até chegamos no final no prato, né? Que a gente fez a parte de culinária, né? E a culinária é importante também para amarrar, porque durante todo esse programa, apesar, né, a gente mostrando as diversas profissões estão ligadas, né, a gente acabou atravessando pela veterinária também, então foram zootecnia, veterinária, agronomia e a própria gastronomia, né? Mas no final até eu dei aquela recomendação, falei, olha, eu recomendo que a gente balanceie o uso, né, do nosso alimento, o uso da carne, né? Porque até porque muita carne, nós não somos nós somos onívoros. Mas se a gente avaliar os nossos primos mais próximos, os chimpanzés, eles não têm uma dieta carnívora diária. Eles têm um momento onde eles precisam dessa proteína animal, mas eles não buscam ela diariamente. Então, eu dei a recomendação, olha, uma outra forma, além do conhecimento, que vai agregar, vai diminuir o uso, né, das pastagens, vai diminuir o uso do espaço, isso significa menos supressão de floresta, isso significa conservação. Se a gente também ingerir menos carne, isso ajuda também. Se o cara fizer só um dia sim, um dia não de carne, ele já ajuda muito, na conservação. Né? Já está muito bom, já está muito bom. Uma das coisas interessantes em que eu acho que você abordou nesse seu programa que está sendo gravado aqui na finca, com relação à zootecnia, a veterinária, agronomia, veterinária, porque você fez uma viagem por esses cursos tão importantes para a nossa região como a nossa, porque por muitos anos, por muito tempo, nós não tínhamos essa oportunidade dos filhos dessa terra de estudarem aqui, tinham que sair de Rondônia para outros estados e, logicamente, que saíam da família, a família perdia os seus filhos, já vinham para cá numa situação, saindo da sua cidade, saindo do seu estado, para aqui. Aí nasciam os seus filhos tinham que voltar deles para o estado do qual eles saíram para estudar. Longe. Então, quer dizer, isso era um pouco traumático para todas as famílias, né? E acho que com essas faculdades todas, hoje, Rondônia virou um polo universitário, Porto Velho, principalmente,
com a quantidade de faculdades que nós temos aqui, dá uma oportunidade de você fazer qualquer curso que nós temos em Rondônia. Então, isso é muito importante para nós. E mais do que isso, o curso sendo no local onde eles exercem a sua profissão, apesar que, obviamente, eles podem exercer em qualquer lugar, mas muitas vezes ele não quer sair do estado em que ele se formou, em que ele constituiu família, ou em que, enfim. A realidade aqui é diferente. O cara vai para Minas Gerais estudar lá, pega a gastronomia. São outros produtos. O cara vai ter, querendo ou não, uma inclinação gastronômica para aqueles produtos que são de Minas Gerais e não para os produtos amazônicos. Se você pega a agronomia, o solo mineiro é diferente do solo amazônico, né? E tem que ser tratado de forma diferente, né? A riqueza do solo amazônico está na superfície, né? A gente sabe disso. Então, é muito ácido. Então, você tem outros critérios, né? E eu acho que quando você aprende, né, e estuda no local onde você vai exercer, a tua chance de sucesso é muito maior, né? E uma coisa interessante, por exemplo, Rondônia, na gastronomia, na Amazônia, a quantidade de produtos que nós temos aqui, que muitas vezes são até desconhecidos do sul do país, mas que aqui é efervescente, ele está aí e que são coisas magníficas, que dão um sabor maravilhoso na culinária. Não, e viraram fashion agora, né? Porque agora um bom chefe para ser reconhecido hoje, quem não usa produtos, a gente está numa onda hoje muito nacionalista na gastronomia, e quando a gente fala em Brasil, a gente tem que buscar os elementos que são no Cerrado, na Amazônia, os frutos do Cerrado, os frutos da Amazônia, né? E isso tem acontecido, e a Amazônia a gente não usa ainda nem 5% do que pode usar, né? Nessa sua viagem pelo mundo, quais foram as coisas mais curiosas, mais estranhas que você teve que experimentar ou quis experimentar e muitas vezes até se deu mal com aquilo? Olha, desde insetos, né, no México, a culinária mexicana ela é bem apimentada, mas bem apimentada. Eu gosto muito de pimenta, mas lá a pimenta, tem algumas pimentas lá mexicanas, eu gosto muito de pimenta. Eu realmente aguento pimenta de uma forma, eu posso tomar pimenta, mas no México, companheiro, não tem condição. E lá eles têm o costume de comer insetos, é um hábito diferente. É um hábito civícola, na verdade, né, que nossos ancestrais tinham, mas a gente deixou de se alimentar de insetos. Mas, para mim, o mais difícil é me alimentar com caça amazônica. Quando a gente está em regiões onde não tem vaca, galinha e porco, regiões afastadas no interior da Amazônia, onde a caça ela é uma caça de subsistência, né? E não uma caça... Porque eu sou contra o cara, sou contra o cara, a gente sabe, o cara que tem condição, no lugar onde tem vaca, galinha, porco, tem tudo, o cara já devastou tudo e ainda vai lá e caça o tatu, eu acho isso um despropósito, entendeu? Não tem sentido, essa caça eu sou contra. Agora, o cara que está no meio da Amazônia, mantendo a floresta em pé, ele tem que se alimentar, ele tem o mesmo direito de se alimentar de proteína animal, né? E ele busca, eles comem macaco, eles comem, enfim, e são esses animais tartaruga. Eu tenho mais dificuldade, uma tartaruga, por exemplo, assada no casco, já comi, não sou fã, mas é uma questão, se não comesse, não comia, então tinha que comer. E muitas vezes porque, teve uma coisa, lembrei agora, que foi um negócio que foi um chute no estômago, que foi nós saímos, os indígenas, eles dão nome aos bichos de acordo com o barulho que o bicho faz, essencialmente. Então, por exemplo, tem um sapo que eles chamam, que é uma perereca, na verdade, que eles chamam de tuá. Por quê? Porque ela fica tuá, 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 tuá. É fácil, né? É óbvio, né? Eu gosto dessa simplicidade indígena, é maravilhosa, né? E aí saíram à noite para buscar tuá, é época de tuá, vamos buscar tuá. E aí, um balde de tuá, buscaram, alimento deles, para tomar o café da manhã e seguir viagem. Como eu falei, é um lugar que não tem galinha, porco, vaca, se entende, é compreensível. Eles simplesmente fervem, né, aquilo, e não põe tempero nenhum. E aí de manhã você tem aquele monte de sapo fervido, que você pega pelas perninhas e põe inteiro dentro da boca, e chupa fora toda a carne, e fica só, os ossos são azuis, inclusive, os ossos dele, porque você fica só com os ossos, o esqueleto na mão, e chupa o sapo. E eu
confesso que eu podia ficar sem tomar café aquela manhã, vendo aquele monte de sapo, não tinha vontade de chupar aquele sapo ali. Eu falava, bom, enfim. E aí, tinha que fazer, porque é o Richard, porque ele é o convidado, e se eu não faço, fica um mal-estar, parece que você está desdenhando do alimento, está desdenhando enfim, para eles é um carinho, uma atenção que ele está, né, lhe proporcionando, e se você fica ali com nojinho, não dá certo, entendeu? Então, o aventureiro não pode ter nojo, né? Não pode ter nojo. Não, uma coisa que o aventureiro não pode ter é nojo. Então, eu sou normalmente o campo de provas, né? Sou eu que faço tudo. Sou eu que como as comidas estranhas, sou eu que, enfim, tem que fazer os rituais, que tem que tomar... Você já viu fazer a caissuma? É um processo que quando você pega a bebida só e não sabe como é feita, beleza, ela tem um pouco amarguinha, ela se torna alcoólica, né, através da fermentação da mandioca. Com saliva. Com a saliva, exatamente. Só que como é que a saliva chegou ali? A mulherada, só as mulheres, vão mastigando a mandioca que já está fervida e cuspindo de volta dentro da panela. E ali é um processo assim, quando você vê fazer, é uma coisa um pouco forte, né? E a sua experiência? Ah, não, eu tomo caissuma. Nesse momento você tem que... Nessas experiências todas de alimentação, já se deu mal? Passou mal? Ah, não, teve algumas coisas que já, de alimentação, já tive alguns desarranjos. Problemas, né? Natural, natural, mas eu não ligo muito para isso, não. O ruim é quando você está navegando e tem que não deu para interromper o seu trabalho, minutos, né? Não interromper o meu trabalho, o meu fluxo, mas às vezes é o jeito. Às vezes tem que estar navegando, tem que parar a cada 2 minutos, dar uma paradinha ali para... Enfim, mas faz parte, faz parte. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Estado de Opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com o Sala de Opinião. E esse é o último bloco e vamos realmente aproveitar mais o Richard aqui, contando essas histórias tão fabulosas para todos nós. E se você foi uma das pessoas que teve a coragem de tomar aquela vacina do sapo, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo da sua experiência. Conta pra gente como foi, como você se sentiu com aquela experiência, no qual você ali parece que não se deu muito bem, né? Não, eu devo ser alérgico a algum alcaloide, alguma substância que tem ali na toxina. É uma toxina, é um veneno, né? Então, assim, a gente tem que saber que é um veneno. Mas eu derreti literalmente em frente das câmeras. Durante 3 dias fiquei extremamente inchado. Foi uma experiência, eu fiz 3 vezes na minha vida, para 3 canais diferentes de televisão, porque tem essa coisa também, né? A televisão tem esse sensacionalismo, né? Eles querem ver coisas diferentes e isso realmente é bastante diferente. E eu fiquei destruído. Agora, uma experiência válida. Eu não faria de novo, a não ser que fosse requisitado. Se eu mudar de emissora, provavelmente algum diretor vai falar, pô, tem que fazer aquele negócio do sapo. Os indígenas usam isso aí, né, normalmente no seu dia a dia, quando eles estão com o que eles chamam de panema, falta de sorte, caça, no amor, eles fazem. E eles... A intenção é provocar, né, o vômito, né, e botar para fora essa coisa ruim que está trazendo a panema, né, que está causando a panema. E eles fazem isso muito bem, sem se destruir, que nem eu fiquei. Mas foi uma experiência válida. Essa experiência foi aonde? No Acre. Essas coisas diferentes. Aqui pertinho, né?
Nosso vizinho aqui. É, o vizinho de vocês. E outra experiência também interessante, que foi aquela da Pororoca, né? A Pororoca, ela... E aquela ali você quase se deu mal também, né? A gente passa muito, mas não é... Eu não pensei que fosse crescer tanto aquela onda. Mas apertou um pouquinho o negócio. Não, lógico que apertou. Não, apertou demais. Porque quando eu olhei para trás, aquele monstro estava se formando ali, eu não sabia que ficava daquele tamanho. Era uma curva de rio, né? E ela era o ponto indicado pelo pessoal que conhecia a região. Falou, olha, essa curva aqui, quando ela bate aqui, depois ela volta para o rio, mas aqui ela vai ficar bonita para você filmar, né? Ela chegando. Só que eu não pensei que ela fosse ficou daquela altura, tá? Aquela proporção, a água foi se amontoando de uma maneira que parecia um prédio, né? E a segurança sua ali, como você estava de colete? De colete, estava de colete. Tá, mas tinha mais alguma, no caso que você fosse levado? Tinha Deus ali, Deus estava do nosso lado, né? Quantas vezes você se arriscou dessa... Não, isso faz parte, o trabalho pressupõe ultrapassar alguns limites que podem se chamar do bom senso, né? Mas o programa é isso, né? É atravessar essas fronteiras, claro, com certo conhecimento e segurança, mas a gente sabe que em certas situações tem que ter um pouco de sorte também, né? Faz parte vamos dizer, do mix, né? Um pouco de sorte, mas é aquela experiência que esse vídeo foi visualizado, se não me engano, cerca de quase 15 milhões ou 20 milhões de views no mundo inteiro. Teve gente da Alemanha, da Dinamarca, que escreveu pra gente para obter o direito de usar esse vídeo. Ele virou, eu nem sei muito bem esses termos, GIF, eu não sei o que significa, mas eu sei que é algo que fica, enfim, algo que permanece, algo na internet que quando algo se torna muito visualizado e muito legal, ele se torna esse tal de GIF. Essas aventuras suas, os seus programas que são exibidos aqui no Brasil, eles são mandados para o exterior? São. Quais são os países que se... Hoje, do México até a Argentina, América Latina, mas esse programa deve ser traduzido também para a Europa agora e para os Estados Unidos. É um programa, hoje, o nosso programa na National Geographic... Todos traduzidos, né? Aqui ele é dublado em espanhol, em espanhol, e está na América Latina inteira hoje. Tanto que eu ando no Peru, na Argentina, e sou parado igual sou parado aqui no Brasil. É muito legal isso, né? Muito bacana. Para mim é uma experiência diferente. Porque eram lugares que eu tinha... eu posso ir para a Argentina que eu estou sossegado, ninguém me conhece lá. Hoje em dia já não é assim. E é bacana porque é uma produção originalmente brasileira, 100% brasileira, que está indo para o mundo inteiro. E hoje é a produção da National Geographic brasileira, que é a número 1 do Brasil. O nosso programa hoje é o que dá mais audiência na National Geographic, é o que está mais em evidência. É o que também consome mais investimento da National Geographic, né? Porque não é barato, esse programa da National Geographic é muito caro. Porque a gente viaja o mundo, são 5 caras viajando o mundo, em lugares onde não existe uma infraestrutura turística exatamente pronta para te atender. Então, você vai para o Canadá, você quer ver urso polar, até tem turistas que vão fazer isso, mas é muito, muito caro. Então, realmente é um nível de produção altíssimo. Um aventureiro como você, Richard, passa muito aperto? Passa algum aperto. Mas é gostoso isso, faz parte. A gente espera exatamente isso, passar algum aperto. Claro que sim, isso que torna um programa interessante. Ontem, essa semana, o Richard fez uma palestra aqui na Faculdade Integrada Aparício Carvalho Finca e Metropolitana, e nós ficamos bastante surpresos com o número de pessoas na plateia interessadas, né? E vibrando com a sua conferência, com a sua palestra. E o mais interessante foi a fila das pessoas querendo fotografar ao seu lado. Eu confesso que fiquei impressionado de ver uma fila tão grande de pessoas tão carinhosas querendo te abraçar e querendo fazer uma fotografia com você. Até uma hora, que demorou uma hora para atender todo mundo. Então, acho que isso, para mim, é magnífico e acredito que para você muito mais, né? E qual a sensação disso? Então, isso é outra coisa que eu não... A televisão, para mim, no começo, quando a gente começou a conversar, a televisão caiu no meu colo, eu soube aproveitar essa oportunidade. Para mim é um trabalho como qualquer outro. Eu entendo a responsabilidade hoje do que porque eu sei que falo com os jovens, e eu tenho uma grande satisfação de ter esse reconhecimento. Até porque eu sou absolutamente verdadeiro naquilo que eu faço.
eu sou fora da tela ou dentro da tela, eu sou exatamente a mesma pessoa. E eu considero isso um privilégio poder fazer um trabalho com esse. E eu sei que eu só estou aqui porque as pessoas assistem e se identificam com o Richard e gostam de Richard. Então, o Richard tem que ser isso mesmo. Tanto que é verdade, eu nunca deixei de tirar uma foto com alguém. Nunca. Nunca deixei de atender a pessoa. E se deixo é porque eu estou correndo num aeroporto e vou perder um voo e eu explico. Eu paro para a pessoa e falo, desculpa, não posso. Mas se eu tenho tempo para falar desculpa, eu posso... não posso, às vezes é o tempo de eu tirar uma foto. É que às vezes começa a acumular, você sabe que vira um frenesi. Um tira, as pessoas ficam meio... Eu não sei porque às vezes acham que o cara que tá na televisão, ele é um cara mais... E tem olha, Snob, né? Vou falar a verdade, tem muita gente chata na televisão mesmo, cara. E eu até entendo algumas pessoas porque você perde completamente a sua privacidade. Você está no supermercado, a pessoa está vendo o que você está comprando, ela vai no corredor para ver o que você está comprando. Eu entendo. Sabe o que eu faço? Eu desligo. Eu absolutamente desligo. Para mim não tem importância, eu não me incomodo, né? Eu não faço isso. Então, para mim é suave. Eu sou um cara que passo isso tranquilo. Fico muito feliz de ter esse reconhecimento e atendo as pessoas o melhor que eu posso. Você visitou a Faculdade Integradas Aparecido Carvalho, a FINCA, e a Faculdade Metropolitana. Eu gostaria que você falasse um pouco o que você achou da estrutura, como é que você viu o empenho dos nossos coordenadores, dos nossos professores e dos nossos acadêmicos. Como é que você sentiu? Qual foi qual a impressão que você leva? Olha, não é porque eu estou na sua frente, não. Tá? Porque, primeiro que assim, eu fui atendido bem por todo mundo, mas isso, eu fui atendido bem por Rondônia inteiro, né? O que eu fiquei impressionado realmente foi com a infraestrutura. A infraestrutura aqui é magnífica, cara. Magnífica. Nos cursos todos que eu visitei, desde culinária, a medicina, a veterinária, a gente fez a cirurgia aqui, coitado do cavalo, arrancamos os bagos do cavalo, mas uma cirurgia que podia ter sido feita no campo, mas foi feito aqui. No centro cirúrgico, não? No centro cirúrgico, uma primazia, desde o local totalmente acolchoado para o cavalo, quando é anestesiado, poder deitar e não se machucar, a tralha que levou ele, né, carrega ele para cima da mesa cirúrgica. Sensacional. Tudo, olha, tudo. A parte de odontologia não tinha fim. Aí eu achei que é uma sala, não, são duas que não tem fim com atendimento, aquelas cadeiras, né, de atendimento. Consultórios. Né? Realmente impressionante. Mas é isso. Aliás, o senhor está de parabéns. Obrigado. Porque a educação... não basta ter uma faculdade, uma universidade que passa conhecimento. O cara tem que se sentir privilegiado quando entra numa instituição de ter infraestrutura, ele se sentir confortável, ele está num lugar que ele aspira e respira, né? Tecnologia, coisas de última geração, e a gente sabe que isso tudo custa, né? O senhor deve saber mais do que eu, mas é extremamente necessário, especialmente nessa região aqui, no norte do nosso país, né? Porque a região norte, como eu já havia falado, muitas vezes as pessoas não têm noção do que nós oferecemos aqui na área educacional e nas outras áreas também. Não tem mesmo. Não tem noção. Não tem mesmo. E a gente fica muito feliz quando recebe uma visita e vê realmente a realidade, como é Rondônia, como é a educação no nosso estado. Isso é muito importante, porque chega, né? Não podemos ser discriminados pelo Brasil. Não. E a educação é a base. É o que faz, é o que constrói uma nação, é a educação. Quero aqui agradecer imensamente a sua visita a este programa, a sua entrevista, dizer que nós estamos de portas abertas. Foi um prazer imenso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por tudo que você está fazendo, mostrando para o Brasil a nossa querida Rondônia. É minha satisfação. Muito obrigado, Richard. Obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.